Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência ao vídeo 436. Então, nós ainda nos encontramos na questão 376, porque não é só, né? Nós temos que explicar mais coisas. Então, quando o indivíduo chega a cometer um suicídio lícito e ilícito, é porque ele já encontra-se, ou melhor, porque ele já cometeu aquele ato há muito tempo. Mas como assim cometeu aquele ato? Através de seu comportamento, de suas atitudes, através de sua moral, através dos seus pensamentos. O pensamento, ele tem forma. O pensamento tem forma. Então, ele está precisando apenas consumar os fatos. Porque morto fisicamente ele já se encontra. No umbral, mentalmente ele já se encontra. Porque onde ele vai, ele carrega consigo aqueles transtornos. Porque ele não é bem quisto perante a sociedade, ele não se enquadra mediante a sociedade, ele se sente rejeitado, ele se sente excluso, ele se sente assim humilhado. Agora, como eu já disse, isso tudo é correspondente ao fato da inferioridade dele. Agora, como eu já disse também, não existe efeito sem causa. E a causa quase sempre não. A causa quase sempre não se encontra no corpo físico. Não se encontra ali naquele ato. Às vezes a pessoa ali é uma pessoa que usava droga e no momento de perturbação ele se suicidou. Mas não foi a droga que o levou ao suicídio. Ela foi uma das. Entendeu? Ela foi uma das causas. Mas, se você analisar a vida daquele indivíduo, você vai perceber, desde a infância, rejeitamento dos pais, abandono dos pais, criado com as famílias, criado com os avós. Então você não quer que uma pessoa dessa cresça revoltado ou revoltada? Essa pessoa se tranca e essa pessoa se sente excluída do mundo. E isso não deixa de ser um suicídio que as outras pessoas que fizeram com ele ou com ela responderão. Excluíram-na, afastaram-na de seus convívios. Quantas vezes aquele filho, aquela filha dormiu chorando
na casas de estranhos ou mesmo de familiares, com saudade de papai e de mamãe, chorando de soluçar. Mas como não tendo solução, se contentava com o soluço. E os dias foram se passando. Depois, certos acontecimentos que lhe ocorrem em sua vida. É muito fácil julgar. Ele ou ela agiu dessa forma porque isso, aquilo aconteceu com ele ou com ela, mas nunca relembram do passado triste, humilhante que aquele ser teve nesta existência. E criança, gente, é tão sensível quanto uma casca de ovo, ou melhor, quanto um ovo. Qualquer resbalãozinho você quebra aquela casca. E aquela casca não se cicatriza mais. Ali fica aquelas cicatrizes, aquelas trincas. E uma trinca atrás de outra trinca, de outra trinca, de outra trinca, de outra trinca, culmina no que nós muito sabemos. Uns optam pela bebida, outros pelo sexo, outros pelas drogas, outras pela creptomania. Ele se torna um creptomaníaco, né? Que passa a roubar, furtar. E se perde, outros viram mendigos e se perdem. Mas não está ali a prova e a expiação daquele indivíduo? Quem somos nós para poder analisar se está ou se não está? Mas antes de questionar qualquer coisa, deveremos interrogar o Cristo. Se fosse o Senhor no meu lugar, como o Senhor agiria? O Senhor abandonaria? O Senhor humilhava? O Senhor desfazia? O Senhor expulsava? O Senhor, como Jesus agiria? Vinde a mim todos vós, que encontrais sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, gente, nós devemos deixar de ficar olhando para o passado delituoso e nos preocupar mais com o presente. Tem pessoas que ficam preocupados com o espírito. Não devemos nos preocupar com tanto espírito. Porque quem cuida dos espíritos é o mundo espiritual. Nós só servimos para servir-lhes o choque anímico, o despertar, algumas mensagens, orientações, mas nós temos que nos preocupar com quem se encontra no corpo físico. E quem se encontra no corpo físico único que se preocupa é Hippolyte Leon Denis Rivail.
com a autoevangelização do espírito na matéria e por toda a eternidade. Isso eu não deixo de dizer. Ainda mais quando optamos há 2000 anos atrás, ou antes até, por César, por Barrabás, e que tomamos um rumo diferente e que auto nos intoxicamos e que dali em diante aquelas intoxicações inebriam os nossos sistemas neuronais, os nossos neurônios, os nossos sistemas endócrinos, né? O tronco encefálico, as nossas glândulas pituitárias, hipófise e outras glândulas tão importantes quanto as quais acabei de dizer. Então, esse estado de loucura, de idiotismo, essa ignorância por falta de conhecimento das leis divinas, mas que cultivado no indivíduo por falta de responsabilidade dos mesmos em auto-evangelizar aquele ser. Cego conduzindo cego, a tendência é que caiam nos mesmos precipícios. Então, a questão não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam. Olha só para você ver, numa pergunta e resposta. Nós já fizemos 5 ou 6 vídeos, se não me falha a memória. Acredito que 6 e este vai para o 7º. E ainda tem assunto para tratar até falar chega. Tem os casos consanguíneos, a lei da afetividade, da simpatia e da antipatia. Você entendeu? De vidas passadas que se reencontram nesta existência. E se os indivíduos não recebidos por pessoas instruídas, eles acabam também se perdendo e recorrendo ao suicídio lícito e ilícito, já que agora você sabe o que é lícito e ilícito. A responsabilidade daqueles que se dizem espírita é muito maior do que eles imaginam. Porque o espírita, ele não só é o trabalhador da última hora, como ele é o guardião da doutrina dos espíritos. E é lamentável dizer, 3% apenas de espíritas no Brasil faz jus merecedores, guardiões da doutrina dos espíritos. 99%, com todo o respeito que merecem. Precisam aprender, precisam entrar nas aulas, precisam entrar nos cursos e esmiuçar 5 obras básicas e, por que não, as 12 revistas de Allan Kardec, por que não, obras de Divaldo Pereira Franco e todas as obras de Francisco Cândido Xavier. Porque espiritismo não é essa patifaria que a gente vê sendo praticada por aí, não.
patifaria. Esse é o termo mais adequado. Essa falta de respeito, essa falta de caráter, de responsabilidade. E o mais interessante é que a gente depara com aquelas pessoas que a gente sempre esteve praticando aqueles atos. Por isso que as aparências se enganam, né? Isso não é julgamento, gente. É estudo. Levando você a raciocinar, você viu só. Eu não tenho certeza, mas 5 vídeos registrados aqui, mas eu não sei se é o 6º ou se é o 7º vídeo, numa pergunta e numa resposta. E quantas folhas você já teria lido durante esse período que aqui estou esmiuçando? Isso é para qualquer um? Você entendeu? Então nós temos sim como auxiliar os suicidas, lícitos e ilícitos. É só deixar de lado a vaidade. É só nos preocuparmos um pouco mais com o nosso próximo. É só nos entregarmos mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Abreviando a história que todos vocês já sabem, Eurípides Barçanufo, numa determinada região, mensagem de Hilário Silva, eu não vou narrar a história toda não, mas mestre, choras por um acaso por aqueles que não praticam o seu evangelho? Não, meu filho, choro por aqueles que praticam, mas que não põem em prática. Daquele momento em diante, Eurípides nunca mais foi visto de braços cruzados. E hoje em dia, com todo respeito, 97% espíritas são vistos de gravatinha e de microfone na boca, como os evangélicos. Microfone. Espíritas cantarolando nas casas espíritas, sendo que casa espírita não é lugar de cantar, é lugar de estudar, é lugar de evangelizar. Casa espírita não é local nem de tratar de assunto pessoal. Você entendeu? Quantos espíritas nestas condições se encontram? Então é lamentável. Depois não quer que a situação complique. Mas quem é que está complicando a situação? É Deus? É Jesus? Ou o ser humano? O ser humano que infringiu as leis de Deus. Ora, meu amigo, se você quebra uma vidraça, nada mais justo que você arcar com as despesas daquela vidraça. Isso é bom senso, isso é ética, isso é prudência. E é lamentável que muitas pessoas assim não imaginam, né? Então, olha só para você ver. Questão de número 377. Nós só vamos fazê-la, mas nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente
do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Magoa, né? Então ele se sente magoado, ele se sente ofendido, humilhado. Mas é um processo natural que ele se encontra. Então, depois da morte física, quantos milhões de coisas não lhe acontecem? Mas nós vamos deixar essa questão para o próximo vídeo, que não vai ser nessa noite. Porque nos é muito exigido, num trabalho como este, de 5, 6 vídeos, um esmiuçamento. Porque nós mexemos em todos os departamentos da evolução do espírito através da psicologia. Você, porque às vezes pode não estar sintonizado. Mas se você parasse e refletisse, veria você que você não está no corpo físico para gozar a vida. No corpo físico você existe por uma finalidade. E essa finalidade nem sempre é gozar a vida, porque mérito nós não temos de nos encontrarmos no corpo físico. Se no corpo físico nos encontramos, é por misericórdia de Deus. E pelo fato de misericórdia, denota que merecimento não temos. Por isso, quanto mais nós trabalharmos em prol da humanidade a favor da providência divina, muito mais débito continuaremos a ter perante a providência de Deus, as leis de Deus. Então, se sabemos disso, por que cruzar os braços? Por que cruzar os braços? Se reconhecemos que nos encontramos no mundo de provas e expiação, num estado de cretinismo total, de letargia, de catalepsia, de morte aparente, de acordo com o conhecimento das leis divinas. Então, por que não acordarmos, gente? Vamos descruzar os braços. Vamos estender as mãos enquanto é tempo. Divaldo Pereira Franco disse-nos que a fila reencarnatória no ano de 2021 existe 14 bilhões de pessoas na fila. Sabe o que é isso que significa? Que enquanto não reencarnar esses 14 bilhões, nós não vamos reencarnar. Agora aqui nós já nos encontramos. Por que não nos prepararmos um pouquinho melhor? Vamos descruzar os braços. Vamos olhar os nossos irmãos com mais dignidade. Vamos deixar o orgulho de lado, a vaidade. Vamos esquecer de nós, zelando, cuidando
prezando a nossa moral, o nosso intelecto, a nossa integridade, mas lembrando-se que toda honra e toda glória a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao professor e a doutor Bezerra de Menezes e a muitos outros que nos acompanham. Até o próximo vídeo.